Avise que tivemos um apagamento em ambos os motores. Na aviação, o treinamento de pilotos é o mais importante para mantê-la segura. É um stall, comandante. É um stall. E quando você tem um piloto com falta de conhecimento, a aeronave fica totalmente insegura. Pilotos sem as habilidades para lidar com uma emergência... Como esse avião entrou em stall a mais de 9.100 metros com 2 motores funcionando? Vão diagnosticar erroneamente o problema? Veja, ele está puxando o manche. Vão adotar a mesma solução? Não. Nada está funcionando. Vamos. Ou vão falhar em abortar ao primeiro sinal de perigo? O que você está fazendo? Eles não sabiam a velocidade para abortar. Nunca haverá um substituto para um treinamento bom e completo. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Treinado para falhar. West Caribbean 708, pista 21 esquerda, liberado para decolar. É 1h. O voo 708 da West Caribbean decola do aeroporto de Tocumen, no Panamá. V1. Rodar. Ele está transportando 152 passageiros. O comandante do voo é Omar Ospina. Aguarde. E o copiloto é David Munhoz. O avião é um MD-82. A aeronave MD-82 é uma aeronave muito boa. É um modelo derivado do DC-9. Eles o fizeram mais longo e mais eficiente em termos de combustível, com instrumentação e aviônicos mais modernos. O voo de 3 horas se dirige à ilha caribenha da Martinica. 40 minutos após a decolagem, o avião nivela a 9.400 metros. O céu à frente parece tempestuoso. Eles se aproximaram de um clima realmente terrível. Solicite desvio à esquerda. Barranquilla West 708. Solicite desvio à esquerda para evitar formação. No tipo de clima que estavam voando, é comum os pilotos se desviarem da rota inicial para evitar esse mau tempo. Vamos para 10.050. O comandante Ospina espera que as condições melhorem em altitudes maiores. Mas a tempestade só se intensifica. O copiloto Munhoz pergunta se deve ativar o sistema antigelo. Eu ligo, comandante, ou o quê? Nós temos gelo? Pode ligar. Mas quando o avião chega à altitude de cruzeiro, o comandante percebe que há um problema. Eu consigo acelerar. Ele sente que os motores não estão gerando empuxo suficiente. E então, a turbulência aumenta. Devemos descer para 9.400 metros. Desça. A tripulação entra em contato com o controle de tráfego aéreo em Maiquetia. 08, solicito descida para 9.400 metros. Solicitação de descida para 9.400 metros. O comandante Ospina desliga o piloto automático. Vamos para 9.400. O plano é descer de volta para uma altitude menor, onde a tempestade não era tão severa. Mas à medida que a aeronave desce, o vibrador de manche dispara. O aviso diz aos pilotos que o avião está perdendo sustentação. De repente, a 9.600 metros de altitude, o avião começa a cair. É um stall, comandante. É um stall. West 708. Podemos nivelar em 7.300 metros. Descida para 7.300 metros. Tem algum problema a bordo? Afirmativo. Avise que tivemos um apagamento em ambos os motores. Tivemos um apagamento em ambos os motores.
confirme posição se possível. Whiskey Charlie Whiskey, 708. Confirme posição se possível. Na manhã seguinte, moradores locais relatam que um avião caiu em uma fazenda remota. Todas as 160 pessoas a bordo morrerão. A coronel Lourdes Ramos é a investigadora-chefe de acidentes aéreos do governo venezuelano. Foi um verdadeiro choque para nós, porque foi nosso primeiro acidente realmente grande e sentimos muita pressão e também teve o maior número de mortes de qualquer acidente na Venezuela. Os investigadores confirmam o que a tripulação relatou ao controle de tráfego aéreo pouco antes do acidente. Apagamento em ambos os motores. Vocês têm algum problema a bordo? Avise que tivemos um apagamento em ambos os motores. Um apagamento em ambos os motores explicaria por que o voo 708 caiu? As duas caixas pretas do avião poderiam conter a resposta. Elas são enviadas para análise por especialistas. Olá. Olá. Espero poder ajudar. Enquanto isso, Joe Sidor, da NTSB, a Agência Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos, chega com 2 engenheiros para examinar os motores. E o que eles descobrem é surpreendente. As provas indicavam que ambos os motores estavam operando a uma potência muito alta. Parece que as pás estavam girando quando o avião atingiu o solo. Quando obtivemos os resultados do analista sobre os motores, nos demos conta de que funcionavam perfeitamente e que a falha de apagamento relatada pela tripulação nunca aconteceu. Os dados das caixas pretas chegam. Os investigadores esperam que isso lhes forneça algumas respostas. Eles escutam a gravação de voz da cabine nos momentos finais de voo e, com isso, obtêm uma pista importante. É um stall, comandante. É um stall! Depois de ouvir as gravações de voz da cabine, percebemos que o avião havia entrado em stall. Um stall de avião é quando a sustentação sobre as asas é reduzida ao ponto em que a sustentação não pode suportar o peso da aeronave no ar. Como esse avião entrou em stall a mais de 9.100 metros com 2 motores funcionando? Um stall a uma altitude tão grande é muito raro. Os investigadores analisam os dados para descobrir como isso aconteceu neste voo. Olhem isto. A potência do motor estava diminuindo. Por que a potência do motor diminuiria? Para descobrir, os investigadores realizam um estudo de desempenho de motor. Eles se concentram na distribuição de energia quando o sistema antigelo foi ativado. Eu ligo, comandante, ou o quê? Nós temos gelo? Os sistemas anti-gelo desviam o ar quente das câmaras de compressão dos motores para aquecer as superfícies e evitar o acúmulo de gelo. O processo de desvio do fluxo de ar reduz a potência ou o empuxo do motor. Essa diminuição de empuxo pode afetar o desempenho do avião, dependendo do peso e da altitude. O avião estava perfeitamente seguro para voar a 10.000 metros. Antigelo, por favor. Contudo, ele só poderia voar até 9.720 metros com o antigelo ligado. Foi o antigelo. Roubou-lhes a potência de que precisavam. Não deveriam ter ido acima de 9.700 metros. Pode ligar. A velocidade do ar começou a desacelerar quando a tripulação ligou o sistema antigelo. Isso reduziu o empuxo do motor. Os investigadores concluem que a redução no empuxo fez com que o avião entrasse em stall. Mas por que a tripulação não percebeu que sua velocidade estava caindo?
Uma análise mais detalhada dos dados indica que não eram os pilotos que estavam no controle do avião quando os motores perderam a potência. Estavam com o piloto automático ligado. Mas o piloto automático do MD-82 não deve deixar o avião entrar em stall. Obrigado. Então por que o stall aconteceu? Investigadores analisam o sistema de piloto automático do MD-82 em busca de pistas. Eles descobrem um boletim do fabricante do avião, que foi enviado para a companhia aérea 3 anos antes do acidente. Sob algumas condições, a velocidade do ar pode gerar um aviso de stall antes que o piloto automático se desconecte. O boletim alertou as tripulações que, se ligassem o piloto automático para manter a altitude, deveriam ficar de olho na velocidade do avião. O boletim de operação alertou que, com o piloto automático ligado e em altitude, a velocidade do ar poderia diminuir, se os pilotos não monitorassem a velocidade do ar. Mas não há provas de que os pilotos da West Caribbean estavam cientes dessa informação essencial. Os investigadores agora entendem os eventos que levaram ao stall. Acreditando que o piloto automático manteria uma velocidade segura, a tripulação falhou em monitorar seus instrumentos. E a crença deles era falha. Mas o comandante percebeu que algo não estava certo. Não consigo acelerar. Ele decidiu descer a uma altitude em que acreditava que o motor teria um desempenho melhor. Por isso ele desligou o piloto automático para iniciar a descida. Vamos para 9.400. À medida que eles desceram, uma corrente ascendente atingiu o avião e ergueu seu nariz. Ele atingiu um terrível trecho de turbulência, provavelmente cisalhamento de vento. E isso assustou e perturbou os pilotos. Isso foi o suficiente para o avião entrar em stall. Nosso estudo mostrou que uma corrente ascendente de 32 km por hora empurraria o avião para um stall. Isso explica como o avião entrou em stall, mas não porque a tripulação não conseguiu se recuperar de um evento para o qual foram treinados. Desça para 7.300 metros! Para sair de um stall, um piloto deve aumentar o empuxo e empurrar o manche para frente. O comandante Ospina estava tão concentrado em seus motores que fez exatamente o oposto. Veja, ele está puxando o manche. Diga a eles que tivemos um apagamento em ambos os motores. Nós temos um apagamento em ambos os motores. O comandante erroneamente concluiu que seus motores haviam falhado. É um stall, comandante. É um stall! O Munhoz parece saber o que estava acontecendo. O copiloto gritou: "É um stall, comandante, é um stall." Não houve resposta do comandante. Isso mostrou que o comandante provavelmente estava concentrado nos motores. Houve pouquíssima comunicação entre eles. O comandante não estava dizendo ao copiloto o que fazer. O comandante estava concentrado apenas nos motores. Preocupado com os motores e estressado demais para trabalhar com seu copiloto, o comandante Ospina não conseguiu se recuperar de uma situação para a qual os pilotos são treinados. Os pilotos são constantemente avaliados em um ambiente de treinamento. E os avaliadores procuram não apenas a capacidade de lidar com o problema ao cumprir os procedimentos, mas também como o indivíduo age sob estresse. O relatório oficial concluiu que ambos os pilotos tinham um nível insuficiente de consciência situacional. Mas eles não eram os únicos culpados. Nós também temos que analisar se um treinamento adequado foi oferecido aos pilotos. O treinamento deles foi insuficiente e eles não receberam treinamento adequado para stall. Estamos a 4.300 metros. Avise que tivemos um stall, comandante. Os motores. O avião está incontrolável. É um stall! O relatório traz uma longa lista de recomendações para garantir que a tragédia do voo 708 nunca mais aconteça. Fizemos recomendações às autoridades de aeronáutica colombianas para melhorar o treinamento de pilotos, especialmente melhor treinamento na comunicação da tripulação e maior conscientização sobre o uso do piloto automático pela tripulação da aeronave. Após esse acidente, a companhia aérea foi suspensa e nunca mais voltou a operar. Ela faliu
e simplesmente desapareceu. Falta de preparação, falta de uma compreensão coerente dos sistemas e uma atitude despreocupada. Tudo isso combinado, a aviação exige não apenas uma familiaridade com o seu avião, mas também conhecimento, competência. E isso significa treinamento. Mas quando um raio atinge uma aeronave na aproximação final, um piloto é frustrado por seu próprio treinamento. São 18h45. O voo 6780 da Logan Air cruza o Mar do Norte perto da Escócia. Aproximação Logan Air 6780. Solicito descida para 3.300 metros. 6780. Desça para 3.300. O comandante tem mais de 5.000 horas de voo. Aproximação Logan 6780, descendo pelo nível de voo 4.600 para ILS na pista 27. A copiloto está monitorando os instrumentos e cuidando de todas as comunicações. Eles não tinham experiência em pilotar o Saab 2000, mas ainda assim era uma tripulação normal e experiente. O Saab 2000 é um turbohélice bimotor de alta velocidade. Ele está viajando para o norte, de Aberdeen, na Escócia, para Sunburg, nas Ilhas Shetland, um arquipélago remoto propenso a tempestades de inverno e furacões. Tinha muito vento. Sabíamos que num avião daquele tamanho se sente mais turbulência do que num avião maior. Bem, vamos ligar o aviso de afivelar os cintos. A 26 quilômetros do aeroporto de Sunburg, o voo 6780 desce para 610 metros e vira para sua aproximação final à pista. Dê uma olhada nisso. Eu não gosto disso. Há mau tempo se desenvolvendo perto do final da pista. Aproximação Logan 6780. Há uma grande célula de tempestade no radar perto da pista. Talvez precisemos descontinuar. 6780. Entendido. É só avisar. Quer voltar para Aberdeen? Vamos circular. Logan 6780. Vamos circular. Virando 180 por enquanto. 6780. Entendido. Manter 600 metros. Enquanto os pilotos circulam... Droga! Se você for atingido por um raio, especialmente à noite, é uma luz muito brilhante. Você pode sentir um cheiro de queimado, cheiro de ozônio, e isso com certeza é assustador para todos os pilotos. Eu tenho o controle. O comandante puxa o manche para subir. Os controles parecem muito pesados. Mas algo está errado. Droga, o avião não está respondendo. Mayday, Mayday, aqui é Logan Air 6780. Fomos atingidos por um raio e estamos tendo dificuldades de controle. Por favor, limpe o espaço aéreo. Eu sabia que havia alguma coisa errada. Eu estava apavorada. 678. Entendido. Você quer pousar ou quer desviar? Sem saber o que há de errado com o avião. Ele está realmente lutando comigo. É muito arriscado tentar pousar no aeroporto de Sunburg durante uma tempestade. Devemos voltar para Aberdeen. Sim, melhores condições. Concordo. Aberdeen está a 300 quilômetros de distância. Vamos tentar subir para 1.200. 6780, vamos desviar de volta para Aberdeen. Algo está errado. Não consigo fazer o avião subir. Como está ao seu lado? Está muito pesado. O compensador também não está fazendo nada. Finalmente, a tripulação tem um pequeno alívio. A altitude está aumentando. Continue assim. O avião está subindo, mas não tão rápido quanto deveria. Os profundores podem estar danificados. Puxe! Estou quase no limite. Você pode pilotar uma aeronave sem bússola, você pode pilotar uma aeronave sem rádio, mas você não pode pilotar uma aeronave sem controles funcionais. E então, o impensável acontece. Ah, não! Vamos! O
voo 6780 mergulha em direção ao Mar do Norte, a 560 km por hora. O mergulho foi tão rápido que você sentia como se o seu coração estivesse na boca. Foi aterrorizante, foi mesmo assustador. Velocidade! Velocidade! Em um último esforço para salvar o avião, o comandante faz algo contraintuitivo. Ele aumenta a potência. Estamos subindo. Os pilotos evitaram o desastre com apenas alguns segundos de sobra. Os controles estão funcionando melhor agora. Senhoras e senhores, aqui é o comandante. Tivemos alguns problemas de controle de voo. Vamos pousar em Aberdeen em 15 minutos. Muito obrigado. Vamos fazer uma aproximação direta e pôr este avião no chão o mais rápido possível. Os pilotos do voo 6780 estão ansiosos para pousar o avião enquanto ainda tem controles funcionais. Após uma quase catástrofe sobre o Mar do Norte, o voo 6780 da Logan Air pousa com segurança em Aberdeen. Eu comecei a chorar. Foi de alívio mais do que qualquer outra coisa. Um pouco do susto também. Parece estar em boa forma. Uma equipe da Divisão de Investigações de Acidentes Aéreos do Reino Unido, a AAIB, inspeciona o avião para confirmar os relatos de um raio. Há marcas de fuligem na cúpula do radar. Eles encontram provas de que um raio atingiu o nariz da aeronave. O local atingido geralmente apresenta cicatrizes, queimaduras localizadas e, às vezes, um pequeno furo. Dê uma olhada naquele cone de escape. Sim, sim. Foi ali que o raio caiu. Veja só, partes dele estão completamente derretidas. Os aviões são construídos para resistir a raios. Então por que esse raio afetou o voo 6780 quase ao ponto de um desastre? Os controles parecem muito pesados. Você está pronto? A AAIB testa os controles de voo do avião para ver se estão funcionando. Certo. Verifique o leme. Tudo funcionando. Os investigadores estão perplexos. Se o avião estava funcionando corretamente, por que ficou tão difícil de controlar após o raio? Uma entrevista com os pilotos lhes dá uma pista. O que aconteceu depois que o raio atingiu o avião? O piloto automático se desconectou. E então, o que aconteceu? Bem, tivemos problemas de controle. O avião não subia. Foi só depois de aumentarmos a potência que conseguimos controlar a aeronave. É mesmo? Por que a tripulação acreditava que eles tinham restrições de controle e problemas de controle quando, de fato, os testes da aeronave mostraram que não havia falhas? A equipe recorre aos dados do voo em busca de pistas. Aqui estão os dados do manche. Está vendo? Logo após o raio, a tripulação puxou o manche para levantar o nariz. Os controles parecem muito pesados. O gravador de dados confirma que os pilotos estavam enfrentando um problema de controle. Mas por quê? O comandante disse que estavam fazendo um ajuste de arfagem. O compensador de arfagem move os profundores na cauda para cima e para baixo para manter a aeronave nivelada. Quero ver os dados de ajuste de arfagem, por favor. Certo. Olha só para isso. Os profundores estão tentando fazer com que o nariz baixe em vez de subir. Algo está errado. Não consigo fazer o avião subir. Como está ao seu lado? Está muito pesado. O compensador também não está fazendo nada.
O que quer que estivesse ajustando o sistema de controle de arfagem estava efetivamente superando o esforço dos pilotos. A tripulação disse que o raio os atingiu, o piloto automático desligou e então eles tiveram problemas de controle. Entendi. Posso ver os dados do piloto automático, por favor? A equipe encontra uma pista. O piloto automático estava ligado quase o tempo todo. Certo. E sempre que os pilotos tentavam fazer o avião subir, o piloto automático acionava e trazia o avião de volta. De volta à altitude atribuída. Continue. À medida que a tripulação lutava para subir, a resposta do piloto automático foi ajustar a arfagem em uma posição de nariz para baixo para retornar o avião para 610 metros. Ah, não! Vamos! Estamos caindo! Com o nariz inclinado, o avião ganhou velocidade e mergulhou rapidamente. 1.160 metros agora. A AAIB contata novamente o comandante do voo 6780. Os investigadores querem entender por que ele acreditava que o piloto automático havia se desconectado. Aham. O Saab 340? Ele diz que presumiu que o raio desativaria o piloto automático. A equipe descobre que o comandante foi treinado para raios, mas em um avião diferente, o Saab 340. Mudar do Saab 340 para o Saab 2000 pode-se dizer que é como mudar de uma moto para um ônibus. Você está pilotando um avião totalmente diferente. Durante o treinamento no Saab 340, o comandante havia experimentado um raio simulado naquela aeronave, o que causou a falha de ambos os geradores. E isso então desconectaria o piloto automático. Eu tenho o controle. Então, quando o relâmpago aconteceu de verdade, seu primeiro pensamento foi: o piloto automático falhou. Mas, de fato, o raio teve um efeito mínimo na aeronave. Isso explica as ações do piloto, mas não a resposta do avião. Você poderia, por favor, puxar os dados de controle? Por que as tentativas da tripulação de assumir o controle não desativaram o piloto automático? O manual da aeronave fornece a resposta. Aqui diz que aplicar uma força de desativação não fará com que o piloto automático desligue. O fato de não haver desativação à força para o piloto automático no Saab 2000 é uma surpresa. Cada avião tem uma função de desativação do piloto automático, exceto o Saab 2000. Um mistério final permanece. Como uma tripulação que estava involuntariamente lutando contra o piloto automático conseguiu salvar a aeronave? Muito bem, veja isto. A AAIB faz uma última descoberta. A única razão pela qual o piloto automático desligou foi por causa de uma falha aleatória no sistema de computador do avião. Houve uma perda momentânea no computador de dados. E sabemos que essa é uma das condições que faria com que o piloto automático se desconectasse. A tripulação foi então capaz de recuperar o controle e pilotar o avião de volta para Aberdeen. Se o piloto automático tivesse desconectado mais de 7 segundos depois, o avião teria caído no oceano. Estamos caindo! Apenas um erro de computador de uma fração de segundo Velocidade, velocidade! impediu que este incidente se tornasse fatal. O relatório final da AAIB recomenda várias mudanças de segurança no sistema de piloto automático. Tenho toda a simpatia por equipes se assustarem quando algo incomum acontece, mas o treinamento deve assumir e a equipe deve fazer uma avaliação do que aconteceu, o que deu errado, o que está funcionando, o que não está, e então lidar com a situação a partir daí. Quando um avião russo cai na decolagem, os investigadores devem determinar se foi um caso de treinamento ruim ou de treinamento nenhum. Um jato Yak-42 desce em direção a um aeroporto russo para apanhar alguns passageiros muito importantes.
Esse voo charter é operado pela Yak Service Airlines. Flaps 30. O copiloto Igor Givielov é o vice-presidente de operações de voo da companhia aérea. Flaps em 30. Ao lado dele está o comandante Andrei Solomentsev. Baixar trem. O engenheiro de voo Vladimir Matsushin completa a tripulação da cabine. Trem baixado, luzes verdes. O avião vai pousar em Yaroslavl, uma cidade 250 quilômetros a nordeste de Moscou. A tripulação veio buscar o time de hóquei Yaroslavl Lokomotiv, um dos mais amados da Rússia. Neste voo, o comandante Solomentsev assumirá os controles, enquanto Givielov cuidará das chamadas de rádio. O indicativo de chamada é do Nosha? Yaroslav. Yaroslav 42434. Peço para iniciar motores. 42434. Liberado para iniciar. A tripulação liga os 3 motores do Yak. Inicie o número 3. O voo tem como destino Minsk, a 2 horas de distância de Belarus. Empuxo configurado. Pouco antes das 4 da tarde, o avião começa a percorrer a pista. Tripulação decolando. V1 é 190. O avião não está decolando. 210. Provavelmente você deixou o estabilizador muito baixo. Ponha mais. Potência total. A pista tem 3.050 metros de comprimento. A aeronave precisa decolar antes de chegar a 2.600 metros. 220. A aeronave tem empuxo suficiente para decolar, mas permanece no solo. O que você está fazendo? O Yak 42 cai no rio Volga a 800 metros do final da pista. Equipes de resgate vasculham a água em busca de sobreviventes. Socorro! Por favor! Em poucas horas, investigadores russos chegam ao local. A equipe de investigação tinha muita experiência, infelizmente, porque houve muitos acidentes. 43 das 45 pessoas que embarcaram no voo morreram, incluindo os pilotos. Todo o time do Lokomotiv faleceu. É uma das maiores tragédias da história do esporte. Então, o que houve? Bom, foi um acidente horrível. Os investigadores se concentram em uma questão-chave. Por que o Yak 42 não conseguiu decolar? Eles examinam os destroços para ver se o avião estava configurado corretamente para a decolagem. Parece que os flaps estavam em 20. Os flaps nas asas parecem estar corretamente estendidos para a decolagem. Na cauda, a configuração do estabilizador horizontal também parece correta. Parece bom. Tudo parecia normal em termos de sustentação. As 2 caixas pretas do avião podem ser a chave para descobrir por que o voo 9633 não decolou. Os investigadores começam com os dados de voo. Eles examinam os comandos e encontram algo em comum. Veja a aceleração deles.
Os motores estão funcionando corretamente e fornecendo potência total, mas o Yak-42 não acelera tão rápido quanto deveria. Durante a rolagem de decolagem, quando a aeronave deveria estar acelerando continuamente, ela estava desacelerando no final da rolagem. E o desacelerar é uma ocorrência bizarra e incomum e potencialmente fatal. A equipe agora se pergunta o que impediu a aceleração do avião na pista. Os investigadores precisam descobrir por que o Yak-42 não conseguiu decolar. Alguma coisa estava freando a aeronave no momento em que todo o resto estava tentando acelerá-la. Os freios estariam acionados? Enquanto o conjunto das rodas do avião é enviado para análise, os investigadores realizam voos de teste para descobrir se os freios ativados podem ter impedido a decolagem. Primeiro, eles tentam o voo sem freios aplicados ao avião de teste. Temos velocidade de rotação. O avião decola facilmente após apenas 1.220 metros de pista. Eles tentam novamente. Desta vez acione o freio. O avião ainda tem potência suficiente para decolar, mas a distância necessária para atingir a velocidade de decolagem é mais que o dobro. O que os testes de voo indicaram foi que os 4 conjuntos de freios no trem de pouso foram ativados e desaceleraram ativamente a aeronave enquanto ela rolava pela pista. Rodar! Os voos de teste fornecem provas convincentes de que o Yak-42 estava com os freios acionados. Os investigadores não encontram prova alguma de falha mecânica. Os freios estavam ótimos. E a descoberta aponta para uma possibilidade perturbadora. Um dos pilotos acionou os freios. Precisamos olhar mais de perto na tripulação. A análise das fichas da tripulação oferece uma pista. Ambos os pilotos treinaram rotineiramente e voaram em 2 versões diferentes do avião. O Yak-40 é um jato regional muito mais antigo. O mais novo e maior, Yak-42, pode transportar 3 vezes mais passageiros e fazer rotas mais longas. A descoberta levanta dúvidas. Na maioria das companhias aéreas, os pilotos não costumam voar em aviões diferentes. Isso é impróprio e também é incorreto treinar um piloto para pilotar ao mesmo tempo 2 aeronaves. A prática da tripulação de voar em 2 aviões diferentes, mas semelhantes, levou à confusão na cabine? Concentrando-se nos pedais do freio, os investigadores descobrem uma diferença significativa entre os 2 aviões. O pedal de freio do Yak-40 cobre todo o pé do piloto. Mas o Yak-42 é projetado para que o calcanhar do piloto fique apoiado no chão. E foi aí que apareceu a luz no fim do túnel. Um piloto acostumado a pilotar o Yak-40 pode ter colocado seu pé inteiro no pedal. Um erro que pode ter acionado os freios inadvertidamente. Mas por que um piloto não notaria o erro? Os investigadores examinam a ficha médica do copiloto e descobrem que ele sofria de uma condição nervosa que deveria tê-lo desqualificado para voar. O copiloto tinha uma condição neurológica em que as extremidades elas perdem a sensibilidade. Ele estava perdendo as sensações nas pernas. Isso o tornava menos consciente do feedback das sensações em seus pés. O copiloto poderia estar pressionando os pedais de freio sem nem mesmo perceber isso. Os investigadores também descobrem que os freios não só desaceleraram o avião. Eles também criaram uma força descendente no nariz. Ao acionar os freios em uma roda giratória,
O IAC-42 ficou quase colado na pista. Provavelmente você deixou o estabilizador muito baixo. Ponha mais. E as tentativas de levantar o nariz só pioraram as coisas. Potência total! Todas as outras forças que você colocou na aeronave apenas para levantar o nariz, agora não são mais contrabalançadas pela força do nariz para baixo da frenagem. A aeronave imediatamente fica com o nariz para cima, uma alta taxa de inclinação, 20 graus para cima, em cerca de 2 segundos, e você não consegue ficar no ar. A elevação repentina do nariz faz com que as asas percam rapidamente a sustentação. O arrasto aumenta, a velocidade diminui e o avião entra em stall. E você é apenas um grande pedaço de metal e combustível e carne caindo no ar. Por que eles continuaram tentando decolar tanto tempo depois, quando em retrospecto ficou claro que não deveriam? Os investigadores se voltam para a gravação de voz da cabine e ouvem o comandante anunciar sua velocidade de abortar, também conhecida como V1. Uma vez que o avião se aproxima da velocidade V1, o comandante da aeronave precisa tomar a decisão de continuar a decolagem ou abortar a decolagem. Eles se aproximam da velocidade crítica. Tripulação, estamos decolando. V1 é 190. Precisamos de 200 para V1. Não, VR é 200. Não sabiam a velocidade para abortar. Se você não tem seus critérios pré-planejados configurados como uma velocidade, você não tem um parâmetro mensurável que possa dizer a você, naquele momento, se você pode decolar ou não. Os cálculos mostram que a partir do momento em que os pilotos tentaram a decolagem pela primeira vez, eles tiveram apenas 5 segundos para decidir se abortariam. Eles tiveram tempo de parar. Seguir com a decolagem foi um erro fatal da tripulação. Os investigadores vasculham as fichas dos pilotos procurando outras razões para explicar por que eles erraram a decolagem. Então ele não completou o treinamento? O treinamento foi feito de forma inconsistente, com intervalos entre um e outro. Parte da documentação de treinamento para o copiloto nem estava disponível. Nos relatórios de treinamento dos 2 pilotos, descobriu-se que, em muitos casos, eles foram certificados como tendo realizado certas tarefas de voo e desafios de voo quando não o fizeram. A tripulação não tinha o treinamento correto para pilotar o IAC-42. A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia suspende imediatamente a licença de operação da Yak Service Airlines. A frota foi suspensa e a Yak Service como empresa foi fechada. É o treinamento, é o licenciamento, é a inspeção, a fiscalização que torna você seguro para ser piloto. E se você fingir isso, não é apenas a sua própria vida que você arrisca. E esse foi o resultado aqui. Apenas 2 meses após o acidente, os investigadores divulgam um relatório inicial. A frenagem inadvertida do piloto é listada como a principal causa do acidente. Mas a verdadeira culpa, quando a investigação do acidente chegou à conclusão, e corretamente em minha mente, foi que as pessoas que puseram a tripulação nessa posição foram as culpadas. Após o acidente trágico, o Yaroslav Lokomotiv cancelou toda a temporada de 2011. Tivemos um apagamento em ambos os motores. Esses 3 acidentes realmente são indicações do que acontece quando você não treina bem o suficiente e quando você não tem pessoas tão familiarizadas com os procedimentos quanto precisam ser. Não há melhor investimento do que treinar seus pilotos e exigir que eles sigam seu treinamento, testando-os, treinando-os, se certificando de que eles sabem o que fazer quando ocorre um evento inesperado.